Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para variar, estou aqui aguardando o Rafael. E para variar, estarei falando do assunto que está bombando na nossa vida, que é a questão da saúde, né? Como é algo que a gente está vivendo intensamente, né? Algo que a gente pode contar um pouquinho a nossa experiência. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão do atendimento pelo particular que o Rafael está tendo agora. Como o Rafael se acidentou no trabalho, a gente não sabia que aqui as pessoas tinham seguro. Não sabia mesmo. Pode ser ingenuidade? Pode, mas a gente não sabia, a gente não tinha conhecimento sobre isso. A Olga, né, que um dia deu um puxão de orelha no Rafael, que falou que ele tinha que ter falado, que não sei o que tem, que tinha que se machucado, que ela não sabia e tal. Eu que falei com ela, eu acho. Falei, o Rafael se machucou, ele foi pegar uma bobina de não sei quantos quilos, 120 quilos, 130 quilos, e caiu nas costas dele e magoou a coluna. Aí ela, Verônica, você tinha que ter falado já isso, tal, que ele poderia ter o atendimento todo pelo particular. O que acontece aqui? A segurança social, falo por mim, eu acho que funciona bem pra caramba. Nossa, funciona muito bem. Isso em relação ao Brasil, que eu falo em relação ao INSS. Quem é do Brasil sabe que o INSS é bem complicado. Quantas pessoas se machucam, se magoam nos seus trabalhos e nunca conseguem receber o auxílio do INSS? O que acontece? Lá no Brasil, vamos ver se eu ainda consigo lembrar um pouco das leis, porque eu ainda até estudei isso quando eu estava na faculdade. Quando a gente está trabalhando, né, de carteira assinada, como se fosse contrato de trabalho aqui, você se afastou por motivo de doença. Você recebe até a 15ª semana do patrão e depois a 16ª você começa a receber do INSS. Mas tem pessoas que não conseguem receber essa 16ª semana, já não conseguem depois, às vezes as perícias. Eu conheço pessoas que ficaram às vezes 3, 4 meses em casa e nunca conseguiram receber. Ou recebe depois ou nem recebe, deixa quieto, nem corre atrás, porque assim, é bem falho o sistema. Já aqui não, aqui funciona. Se a pessoa, vamos supor, pegou uma gripe muito forte, ficou em casa, e você tem contrato de trabalho, você vai receber pela Segurança Social, mas você vai receber, após 30 dias, 65% do valor que você recebe no seu contrato. Se você receber 1.000 euros, você vai receber 650, e os 3 primeiros dias você não recebe. Esses 3 primeiros dias não são pagos. Então você recebe um pouco menos. E lá no Brasil já tinha essa demora. Mas como o Rafael tem seguro, eu acho que todas as pessoas que trabalham por contrato de trabalho têm seguro, pelo que me falaram. Porque o empregador, né, o patrão paga. Um funcionário para um empregador nunca só um mínimo, né? Ele é muito mais. Lá no Brasil a gente falava que quando você contratava uma pessoa, você pagava por 2, né? Por causa dos impostos. Acredito que aqui seja a mesma coisa. E o seguro, o que acontece com o seguro? Você tem um atendimento diferenciado. Diferenciado porque você vai ser atendido numa clínica particular. Não é querendo fazer comparação entre o particular e o privado. O particular, o público e o privado. Não tem como comparar, né? Mas o que acontece? No público são mais pessoas, o atendimento é diferente, às vezes para você conseguir vamos dizer, um TAC, né, que é uma ressonância, demora mais. Mas o que acontece? Quando o Rafael falou com o patrão, acionou, ele já foi numa clínica particular, que é chamada Arrifana, que tem aqui, eu sei que tem aqui em Marco, em Alpendurada e em Penafiel. Acho que em Lousada também. Não sei se é em todo Portugal ou só na região do norte. Essa informação eu não sei. Quando chegou lá, ele teve uma consulta. Aí ele falou o que tinha acontecido.
Aí pediu um raio-x, aí depois, além do raio-x, ele já pediu um TAC, que é uma ressonância, para ver o que tinha por dentro, para ver com mais certeza. E isso ele ia fazer para ver assim, o que poderia, quais seriam as possibilidades, né? Poderia ser uma hérnia, ele poderia ter que operar, ele poderia ter que fazer isso, fazer fisioterapia. Qual era o tipo da fisioterapia? Graças a Deus, não precisou, não é nada de grave para operar. É grave porque tem que ter os seus cuidados, mas ainda não é preciso operar. E aí ele foi para uma outra clínica, que é de Alpendurada, onde nós estamos, onde ele faz a fisioterapia. E ele, o que acontece? Ele fez uma avaliação com outro médico, o médico daqui, para ver o que ele ia fazer mesmo de fisioterapia. Aí no outro dia que ele começou a fisioterapia. Achei isso assim muito bacana, muito cuidadoso, né? Achei um tratamento bem especial, bem bacana. E uma coisa que eu vejo também, a fisioterapia do Rafael é 1 hora todos os dias. Assim que a minha mãe sofreu o acidente, que ela quebrou o fêmur, ela teve que fazer fisioterapia. Como era muito sacrificante ela ter que fazer fisioterapia pelo SUS, como que eu falo sacrificante? Era de graça pelo SUS, mas aí pelo SUS como que ela ia fazer? Ela ia ter que sair de casa, era dinheiro de combustível, ia ter que pegar o trânsito, ia ter que aguardar na sala de espera. Às vezes não ia ser uma fisioterapia de 20 minutos, 30 minutos, né? Aí nós descobrimos uma moça que fazia fisioterapia em casa. E minha mãe, a gente pagava. Na época ela cobrava R$70 por cada 1 hora de fisioterapia. Aí fazia fisioterapia, ela fazia exercícios, ela levava alguns equipamentos para minha mãe e minha mãe voltou a andar. A gente achava que ela não ia voltar a andar por ela já ter... Eu acho que na época minha mãe devia ter 79 anos ou 80. Ela fez uma cirurgia de fêmur. Nós achávamos que ela não ia andar. O médico também falou que era muito difícil ela voltar a andar pela idade. Mas a fisioterapia ajudou muito e hoje em dia minha mãe anda, minha mãe faz tudo dentro de casa. Lógico que assim, mais devagar, porque minha mãe já está com 83 anos, né? Mas ela anda, não... A bengala ela usa, mas ela não gosta de usar a bengala, porque ela não se sente confortável, né? Mas a minha mãe começou então, ajudou ela a andar pela fisioterapia. Então a fisioterapia está ajudando, mas assim, tem dia que ele volta com muita dor. Faz massagem, bota a bolsa de água quente. Eu não sei se vocês vão lembrar de um vídeo que eu falei lá atrás, de um médico que disse que era para ele colocar coisa quente, né? Não deixar a friagem em cima da parte onde doía mais. Então ele falou que só de bolsa quente acho que fica 20 minutos. Uma bolsa muito quente para poder ajudar. E ele tá tendo esse tratamento, né? Dia 10 ele volta ao médico. Não sei se vai fazer outro exame, outro TAC, né, para ver como é que tá. Mas eu acredito que trabalhar ele ainda não consegue. Porque, vamos supor, se ele fica ereto durante 20 minutos, 10 minutos, ele já sente muita dor. Ele tem que sentar muito no chão. Se ele se esticar muito, dói bastante. Ele tá andando até muito encurvado. Graças a Deus eu não preciso pegar ele na cama, né? Que às vezes eu tinha que ajudar ele. Ele é bem pesado, né? Que o Rafael pesa mais de 100 quilos. Então, assim, tá sendo um trabalho de formiguinha, né? Vai sendo aos poucos. Assim, ele tá gostando muito do atendimento. E o fato de você ter o seguro, né? De você se acidentar no trabalho, ajuda muito nessa questão de você não gastar tanto o seu dinheiro. Porque vamos supor, como eu falei assim, vamos dizer que ele tivesse caído em casa, machucado em casa, ia sair tudo do bolso dele, ele ia receber pela segurança social, ia ser menos e tal.
E eu acho que até a questão do combustível de ir e vir, ele também recebe. Se ele não tivesse condição de dirigir ou não tivesse um carro, um táxi pegaria ele em casa e deixaria ele na clínica, porque o médico perguntou no dia. E isso. Mas assim, é só para questão de conhecimento mesmo, né? Como a gente está vivendo muito isso, né? Muito intensamente, pode ser que ajude outras pessoas no futuro, porque não sei se aqui em Portugal, assim, há a possibilidade da pessoa contratar alguém e não fazer o seguro, né? Para você ficar de olho. Se você se machucar no trabalho, fale com seu patrão, não deixa passar. Eu sei porque assim, eu já deixei muito. Quantas vezes eu preferi ir trabalhar doente do que às vezes faltar ao serviço, né? E querendo ou não, assim, a gente sabe que a gente atrapalha a vida do nosso patrão, mas a gente também atrapalha a nossa vida. Isso bem antes de conhecer o Rafael, ainda trabalhava na Rua Teresa, eu peguei uma bactéria, mas eu não tinha conhecimento. Eu ia trabalhar, o que acontece? Eu trabalhava de segunda a sábado e depois de trabalho eu ia para a faculdade. Então eu ia para a faculdade todo dia a pé. E assim, eu sempre fui fanática em saldo. Quem me conhece sabe. Um dia eu comprei uma sapatilha super baratinha, acho que foi R$20, R$15, um negócio assim. E já botei ela para rolo no outro dia para me trabalhar. Trabalhei com ela, mas eu não trabalhava com sapatilha, trabalhava só de chinelo. E botava a sapatilha para ir para a faculdade. E fui andando da Rua Teresa até o Bing, que era onde era Estácio de Sá. Não sei quem, se for alguém de Petrópolis, vai saber o percurso, era 20 minutos andando todo dia. E ela deu um calo. Eu fui embora para casa tranquila. No outro dia eu botei a sapatilha de novo, porque eu era dessa, era teimosa. Eu falei, não, vou botar um band-aid e vai ficar bom. Fui, fiz a mesma coisa, fiz o mesmo trajeto. Já fui para a faculdade mancando, já mancando da perna, porque o calo já estava doendo muito. Continuei, fui trabalhar, não vi. No outro dia, fui eu trabalhar de bota. Fez frio, coloquei bota, cheguei no trabalho, tirei a bota e fiquei de chinelo. E naquele dia, meu pé inchou tanto por causa do calo, que a bota não entrava mais no meu pé. E eu fui para a faculdade. Isso foi segunda, terça e quarta. Na quinta-feira, meu pé estava muito inchado, que eu não conseguia botar mais sapato nenhum. Quando eu saí de casa, eu fui de chinelo para trabalhar. Eu lembro que estava bem frio, mas eu fui de chinelo. E quando eu trabalhei o dia muito mal, de às vezes eu ter que pular para me poder pegar qualquer coisa no trabalho, alguma coisa assim, né, das prateleiras. Fui à noite no hospital. Nessa época eu tinha plano. Fui no hospital chamado São Lucas. Talvez não tenha ninguém aqui, né? Nesse dia eu não tinha autocarro, né, ônibus que deixasse na porta do hospital. Eu peguei um que deixou na rua principal, eu subi um morrinho todinho, eu ia subindo e escorando nas paredes, subindo e escorando. Quando cheguei lá, ele me deu um anti-inflamatório e um antibiótico. Isso era quinta-feira, ele falou assim, até sábado não melhorar, você volta no hospital. Fui no outro dia trabalhar de novo. Naquele dia eu não tinha condições, na sexta-feira, de colocar meu pé no chão, não tinha. Trabalhei o dia todo pulando igual um saci e sentada, pulando e sentada. Eu lembro que o meu patrão, nossa, você tá assim. E ele falando assim, eu falei, eu tô com uma coisa estranha no meu pé. Ele, é assim que é bom, você vem trabalhar até assim, né? No sábado, o inchaço tava tão grande que ele subiu na minha canela. Aí eu nem fui trabalhar, porque eu já fiquei com medo. No domingo, eu fui no hospital. Quando eu cheguei no hospital, a sorte que eu tive é que o médico de plantão era um infectologista. Na hora que ele viu, ele falou assim, nossa, você está com celulite. Era uma bactéria no pé, super grave, que dá no rosto. Geralmente dá aqui. E a minha deu no pé. Ela entrou ali e se você olhar, ela não tinha machucado, não tinha secreção, não tinha nada, estava fechadinho, mas estava inchado e o pé estava horroroso. Meu pé ficou uma bola, minha canela ficou uma bola.
Tinha pessoas tinha médico que quando ia me visitar achava que eu estava com erisipela, e eu também tenho um problema de circulação, que também não ajudou tanto. E eu fiquei internada. Foi difícil para me arranjar vaga na época, né? Eu tinha plano. Eu fiquei internada eu entrei no hospital no domingo, saí no outro domingo. Eu tomei tanto antibiótico, eu lembro que tinha uma faxineira que ia lá, ela ficava assim, nossa, seu cabelo tá caindo tanto, que ela ia fazer a limpeza no quarto. Meu cabelo, assim, eu puxava, vinha, assim, grossão de cabelo, de tanto remédio que eu tomei. E depois daquilo, eu falei assim, poxa, pra que eu fiz isso? Olha, eu poderia ter feito algo pior com a minha saúde. Você acha que depois disso eu aprendi? Aprendi nada, eu continuava não indo. Eu ia, vamos supor, se eu tivesse uma endoscopia, eu ia mesmo grog trabalhar. Então, assim, não faça isso com a sua saúde, com o seu corpo, né? Que a gente tem que estar ação. A gente não está prejudicando ninguém, né? A gente não pode também se prejudicar. Mas eu fiz o tratamento todo particular, porque eu tinha um plano de saúde na época. Nem sei como seria se fosse pelo SUS, né? Mas foi tenso, né? E é isso, né? Nem sei porque eu tô contando isso, mas um relato, né? Porque eu nunca nunca quis fazer essas coisas, né? Nunca gostei de trabalhar, faltar serviço. Então, mas eu me sacrificava muito, né? E eu poderia ter acontecido algo pior se eu não tivesse procurado o médico. Mas é isso. Então, para quem tá vindo para cá, fique de olho, cuidem do seu corpo, da sua saúde, da sua mente. Que é um país diferente, cultura diferente, procura saber das leis, né? Pra você não levar nenhum susto. Também às vezes não ser tão inocente, que às vezes a gente tem coisa que eu e o Rafael, a gente é muito inocente, né? Acaba não querendo procurar saber se tem direito, se não tem, né? Mas procurem saber. E é isso. Então, desde já, muito obrigado. Acho que eu falei demais hoje, ó, foram 17 minutos. Curte, comenta e compartilha aí. E um beijinho, tá? Tchau!